nesse momento nós vamos para o trecho da Bocha, onde está a nossa repórter Thalita Souza, que acompanha, né, gente, essa paralisação durante toda a tarde e tem mais informações. Ela nos fala agora se ainda está interditado ali, a situação no trevo da Bocha ainda continua, será interditado nessa região ou parece que já tem carro ali já circulando, né, Thalita? Olá, excelente tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá para você, Estela, e a todos que nos acompanham. Situação já bem diferente, né, do que foi registrado aqui durante a tarde. Houve uma manifestação, houve um bloqueio aqui da rodovia Anhanguera, então, à altura do quilômetro 98, onde a gente está falando nesse momento, bem na saída aqui para a rodovia Alix da Cunha. Então, nesse momento, há pouco mais de uma hora, o trânsito já foi liberado pela Polícia Rodoviária, mas o cenário, por volta das 3 horas da tarde, já era bem diferente. Isso porque manifestantes travaram esse trecho por volta então das 3 horas da tarde, informações da Polícia Rodoviária, colocando fogo em pneus e bloqueando a via no sentido interior. Mais uma vez, quilômetro 98, rodovia Anhanguera, aqui em Campinas. Inclusive, Estela, a gente tem um registro que muitas pessoas, né, o congestionamento chegou a quase 4 quilômetros e muitas pessoas acabaram voltando na própria rodovia, na contramão, para tentar fugir dessa paralisação. A gente tem um balanço também, Estela, de rodovias ainda bloqueadas aqui em Campinas. Então, atenção para o motorista que vai precisar passar principalmente pela rodovia Anhanguera e também pela Bandeirantes, aqui na região de Campinas. Olha só, a gente tem a informação atualizada que a rodovia Anhanguera, à altura do quilômetro 104, sentido capital, está bloqueada por manifestantes desde as 4 horas da tarde. Então agora 10 para 6, ainda permanece um congestionamento de 2 quilômetros à altura do quilômetro 104, sentido capital, Anhanguera. Para o pessoal que segue também para Hortolândia, também há pontos de lentidão. Isso porque rodovia dos Bandeirantes, à altura do quilômetro 107, também está bloqueada por manifestantes. O congestionamento chega do quilômetro 104 até o quilômetro 107. Isso aqui em Campinas, mas a nossa região também apresenta outros pontos. Limeira, por exemplo, Estela, também tem uma situação bastante complicada por lá. Inclusive, nós temos imagens. O protesto começou por volta do 12h30. Aí, ainda agora, né, quase 6 horas da tarde, ainda permanece bastante complicado a situação por lá. A gente tem a informação que em Limeira, o congestionamento acontece entre o quilômetro 142 até o quilômetro 148 da rodovia Anhanguera, nos dois sentidos, sentido interior e também no sentido capital. Só para retomar, né, esse grupo de manifestantes faz essa paralisação justamente contra o resultado das eleições presidenciais deste domingo. Em Limeira, os manifestantes inclusive usam tratores e até mesmo caminhões para bloquear a pista. Então, por lá, mais uma vez, em Limeira ainda tem congestionamento, inclusive nos dois sentidos, né, sentido interior e sentido também capital. Para retomar, então, Estela, a prestação de serviço aqui, então, no RF News, até o momento, pista bloqueada em Limeira, altura do quilômetro 148, sentido interior. Já no sentido capital, o congestionamento acontece entre o quilômetro 153 até o quilômetro 148. Então, para o pessoal que está seguindo Limeira, para Limeira ou saindo de Limeira, os manifestantes estão bloqueando a via na altura do quilômetro 148 em Limeira. Temos também, Estela, um balanço aqui das rodovias da nossa região. Além da rodovia Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes, onde temos esses pontos de lentidão por conta desses bloqueios, temos também a informação atualizada que a rodovia Ademar Pereira de Barros, na altura do quilômetro 156, também tem bloqueio de manifestantes desde as 5 horas da tarde. Então, pouco mais de 50 minutos, ainda permanece ponto de lentidão, trânsito parado na altura do quilômetro 153, rodovia Ademar Pereira de Barros. Outra manifestação já ocorre na altura de Arthur Nogueira, aqui na nossa região. Isso porque os manifestantes bloquearam a rodovia Professor Zeferino Vaz, à altura do quilômetro 152. Ali o protesto começou um pouquinho mais cedo, por volta das 4 horas da tarde.
pouco mais de 1 hora, portanto, ainda permanece bloqueado nos dois sentidos, sentido interior e sentido capital. Então, o motorista que precisa seguir aí pela rodovia Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes, Ademar Pereira de Barros e também professor Zeferino Vaz, vai precisar de um pouco mais de paciência. Inclusive, as próprias concessionárias, tanto a Autoban quanto também a Renovias, que administram as rodovias, estão tentando, nesses pontos onde acontece esses congestionamentos, esses pontos de lentidão, fazer retornos, fazer algumas rotas de fuga para os motoristas. Então, essa situação vai se normalizando e vai atualizando ao longo do tempo. E a gente traz, claro, aqui todas as atualizações aqui no RF News. Estela. E agora a gente volta a falar sobre a paralisação dos caminhoneiros. A Thalita Souza está ao vivo ali perto da região do trevo do Bosch, que aconteceu a paralisação às 3 horas da tarde, mas neste momento já foi liberada. Vamos conversar então com a Thalita e saber no trevo ali da Bosch se agora já liberou. A gente já mostrou inclusive outros pontos que continuam essa interdição na nossa região, Thalita. Olá para você, Estela, mais uma vez, e a todos que nos acompanham. E a gente está aqui só para reforçar a altura do quilômetro 98, rodovia Anhanguera, sentido interior. Aqui durante a tarde, por volta das 3 horas da tarde, houve pontos de lentidão, houve bloqueio por conta de manifestações. Nesse momento, então, trânsito liberado, ou melhor dizendo, trânsito liberado desde as 4 horas da tarde. Foi pouco mais de 1 hora de paralisação, de bloqueio, mas a Polícia Rodoviária já fez a liberação da via. Aqui em Campinas, um único ponto apresenta bloqueio. Rodovia Anhanguera, quilômetro 104, sentido capital. Por lá, então, manifestantes bloquearam a rodovia Anhanguera. São 2 quilômetros de congestionamento, inclusive um pouco mais à frente, a altura do quilômetro 118, também apresenta lentidão na rodovia Anhanguera, sentido capital. Nossa região também traz reflexos. Hortolândia, bem próximo a Campinas, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 107 também apresenta bloqueio desde as 4h30 da tarde. Isso no sentido interior. Então, manifestantes bloqueiam a via do sentido interior, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 107. Congestionamento, então, entre o quilômetro 104 até o quilômetro 107. Então, rodovia dos Bandeirantes, Hortolândia, entre o quilômetro 104 e 107, bloqueado por manifestantes. Situação também bastante complicada, Estela, em Limeira. Por lá também manifestantes fazem o bloqueio da rodovia Anhanguera desde um pouco mais cedo, desde o meio-dia existe esse bloqueio. Por lá, então, atualizando os quilômetros de lentidão em Limeira. Sentido interior, né, ali os manifestantes mesmo estão no sentido interior, à altura do quilômetro 148. Só que em Limeira, os dois sentidos, interior e capital, apresentam lentidão, apresentam congestionamento. Sentido interior, rodovia Anhanguera, altura de Limeira, quilômetro 142 ao 148 de lentidão. Já no sentido contrário, sentido capital, a lentidão acontece entre o quilômetro 153 e 148, isso então na rodovia Anhanguera. Outras 2 rodovias também com informações atualizadas que apresentam lentidão, apresentam então esse bloqueio. É a rodovia Ademar Pereira de Barros, altura do quilômetro 156. Tem bloqueio desde as 4h30 da tarde. Outra manifestação desses caminhoneiros, né, desses manifestantes, acontece também na rodovia Professor Zeferino Vaz, altura ali da cidade de Arthur Nogueira. Por lá, a altura do quilômetro 152 também apresenta bloqueio, também apresenta lentidão, congestionamento. Então, o motorista que vai precisar passar por essas 4 rodovias aqui na nossa região vai precisar sim ter um pouquinho mais de paciência. A gente tem informação, Estela, só para ressaltar, tanto a Autoban, a Rota das Bandeiras e também a concessionária Renovias, que administram essas 3 rodovias onde apresentam esses bloqueios, estão fazendo rotas de fuga para os motoristas, né? Então, estão desviando o trânsito, tentando desviar em alguns desses pontos de congestionamento
para tentar diminuir esse fluxo parado, né? Esse fluxo de congestionamento diante desse bloqueio, então, que acontece hoje, segunda-feira, nas rodovias aqui da nossa região, não só da região, né? Essa manifestação acontece, a gente tem atualização também em outros 18 estados aqui do Brasil. Muito obrigada, Thalita, pelas suas informações, excelentes informações, então, aqui, dando aí um balanço das rodovias que, neste momento, estão interditadas na nossa região. Muito obrigada, Thalita, pelas suas informações.